Queridos irmãos, santos em Cristo Jesus, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Externo também a minha alegria, meu prazer de poder estar cultuando na igreja, louvando a Deus pela vida do irmão Everton, sua restauração. Para nós é uma alegria, é um presente de Deus, e seu pequeno testemunho já nos edificou, foi bastante para solidificar a nossa fé e aumentar a nossa esperança nesse Deus que pode todas as coisas. Queridos irmãos, Evangelho de João, capítulo 19, quarto Evangelho do Novo Testamento. Nós temos 4 evangelhos dentro do Novo Testamento, 4 ângulos diferentes de narrar a história sacrossanta do Senhor Jesus, e nós iremos falar dele, aquele que nunca errou um caminho, que nunca falhou com uma palavra, que nunca cometeu injustiça com alguém, que nunca deixou de dizer a verdade, aquele que foi infalível, perfeito, santo e justo e permanece o mesmo eternamente. Jesus. Evangelho de João, capítulo 19, versículos 17 a 22. 17 a 22, que diz: E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros 2, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título, e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus que leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: Não escrevas, Rei dos Judeus, mas que ele disse: Sou Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: O que escrevi, escrevi. Amém, irmãos? Até aqui. Queridos irmãos, nesta noite quero trazer uma exposição da palavra do Senhor, intitulada de Rejeitado, mas não rebaixado. Diga comigo: rejeitado, mas não rebaixado. Vamos estar falando da pessoa mais perfeita que podemos conhecer, Jesus. A vida de Jesus foi profetizada no Antigo Testamento, embora sua existência precedesse o próprio registro da profecia, porque ele é pré-existente, ele é eternal. E o que nós podemos aprender nesta noite com esse texto, com a história de Jesus, aquele que foi rejeitado, mas não foi rebaixado? Em que sentido quero expressar isto? Quero tornar claro para vocês, à luz da própria Escritura, que ele foi rejeitado, mas não foi rebaixado. Jesus, em que sentido? Justamente no sentido real, como rei. Jesus foi reconhecido nas Escrituras como profeta, sacerdote e rei. Esses 3 títulos caem justamente no seu ministério, e eu quero falar da realeza, do rei, nesta noite. Os grandes reis que já surgiram na terra, todos eles, com exceção dos que ainda estão entre nós, dormem nas sepulturas. Surgiram grandes homens na história como o rei Hammurabi, na Mesopotâmia, Sargão,
inaugurando o primeiro império mesopotâmico, e foi restaurado depois quase 1.200 anos o seu império, e todos os assírios que deram continuidade àquele império pereceram. O império babilônico, que surgiu 2.000 anos antes de Cristo, foi restaurado no ano 700 antes de Cristo, também pereceu. O império medo-persa, todos os reinos pereceram, seus reis estão sepultados. Mas eu quero falar deste rei que passou por esta terra, que passou pela morte, mas que está vivo para todo sempre. Quem foi Jesus? A Bíblia mostra que Jesus nasceu para ser rei. No Antigo Testamento, quando Jacó foi abençoar os seus filhos, em despedida, no livro do Gênesis, capítulo 49, ele fez uma profecia sobre Judá, que Jesus nasceria da tribo de Judá. E ele disse que o cetro não seria arrancado da mão de Judá, até que viesse Siló e a ele congregasse todos os povos. Ali estava uma profecia que os rabinos até hoje interpretam como uma profecia messiânica, os cristãos também. Essa é a primeira profecia ligada à realeza de Cristo, no livro do Gênesis 49, versículo 10. Mas nós vamos encontrar que Deus fez da descendência de Abraão uma grande nação, arrancou do Egito uma nação com mais de 2 milhões de pessoas, introduziu no deserto, colocou na terra de Canaã e ficou governando aquele povo por meio de sacerdotes, juízes e profetas. Mas eles rejeitaram esse modelo de gestão e pediram um rei. E o primeiro rei da nação de Israel foi da tribo de Benjamim, que foi Saul. Mas Deus tinha um plano que estava projetado na eternidade com a tribo de Judá. Então ele introduziu Davi num campo de batalha que não fazia parte da família real. E quando Saul se defrontou com o gigante filisteu, ele fez todo tipo de proposta para que alguém lutasse com os filisteus. Como ninguém aceitou suas propostas, ele começou a oferecer riquezas. Ninguém aceitou a proposta. Ele disse: eu vou eliminar o imposto da sua família. Ninguém aceitou a proposta. Ele disse: agora eu vou fazer a última oferta para quem lutar com o gigante. Quem lutar com esse gigante vai casar com a minha filha, vai entrar para a linhagem real. Deus tem os seus planos. Davi era um plebeu. Davi era de outra tribo, não era de linhagem real, era de uma família simples. Mas Deus tinha um plano com Davi, com a linhagem real, para que Davi fosse o pai biológico de Jesus historicamente. E aí surge Davi no campo de batalha, triunfa sobre o gigante com a mão do Senhor e recebe a filha do rei em casamento, entra para a família real e depois assume o trono lá na frente. Porque Deus tinha um plano, e quando Davi estava no trono, ele decidiu construir uma casa para Deus. E Deus mandou o profeta dizer para ele que ele não iria construir, era homem sanguinário. Mas o seu descendente iria construir, e Deus entregaria o trono ao seu descendente, e ele reinaria eternamente. E isso não dizia respeito exclusivamente a Salomão, mas se estendia à pessoa de Cristo, porque será confirmada esta profecia por meio dos salmos, que ele reinaria eternamente. E Davi se foi, pereceu, Salomão pereceu, mas a promessa de Deus que o seu descendente reinaria estava de pé, porque foi o Senhor quem prometeu. Deus levanta o profeta Isaías no 7º século e diz: um menino nos nasceu, no capítulo 9, versículos 6 e 7, e um filho se nos deu, e o governo está nos seus ombros, e ele será chamado de maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Aí o versículo 7 diz que o princípio da
paz. E o governo e o reino será dado, porque o Senhor dos Exércitos decretou que o reino fosse dado a ele, no versículo 7. Aconteceu o cativeiro babilônico. Deus levantou o profeta Ezequiel no capítulo 37, versículo 24, e diz: eu vou entregar o meu reino a Davi e ele reinará eternamente. Então Davi aí não é a pessoa de Davi que está morto há muito tempo, mas é a pessoa de Jesus Cristo. Deus levanta dentro da Babilônia Daniel, e ele enxerga no capítulo 7, quando o reino é entregue ao Filho do Homem, e ele reina de eternidade a eternidade. O profeta Miqueias abriu a sua boca no capítulo 5 e disse que de Judá sairia, entre Belém, a menor de Judá, o governante daquela nação. E aconteceu, Jesus nasceu, irmãos, em Belém da Judéia. Mas antes de Jesus nascer, a Bíblia diz que o anjo visitou Maria, capítulo 1 de Lucas, e diz o texto sagrado, capítulo 1 de Lucas, diz o texto sagrado, que naquela visita de revelação que ela seria mãe do Salvador, o anjo lhe disse, versículos 32 e 33, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E ele nasceu, e a estrela brilhou lá no Oriente, e os magos vieram. Para onde? Para Jerusalém. Só que ele nasceu em Belém da Judéia, numa pequena aldeia, simples, humilde. Ninguém esperava. Somente os céus sabiam e proclamaram o nascimento dele. E a estrela brilhou no Oriente. Os magos que receberam a notícia messiânica dos judeus, quando estavam expatriados pela Pérsia, pela Babilônia, estavam estudando os astros e entenderam que o Messias nasceu. Foram para onde? Para a capital da Judéia, Jerusalém. Em busca de quê? Do rei dos judeus. Porque um rei nascia na capital, um rei nasceria no palácio. Era isso que esperava. Ninguém contaria que um rei nasceria numa estrebaria, numa noite fria, entre animais, num lugar de desprezo humilhante. Mas ele desceu às partes mais baixas, para que ninguém na face da terra não possa dizer: ele não se identificou comigo. Ele desceu, se humilhou o máximo. E eles chegaram lá e disseram para o rei Herodes: aonde está o rei dos judeus? Pois vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Aquilo trouxe um espanto para o rei Herodes. Rei dos judeus? Eu não sou o rei. Procura saber onde é que vai nascer esse rei dos judeus. Consultar a palavra, diz, em Belém. Então manda matar todas as crianças de Belém. Primeiro atentado direto e objetivo, orquestrado pelas forças das trevas, para que ele não reinasse. Queriam frustrar a possibilidade daquele que não pode deixar de ser, porque o que ele é não pode ser diferente nunca. E arquitetaram um projeto para frustrar. Manda matar todas as crianças. Mas Deus estava no controle de tudo. Tirou José e Maria para o Egito com pressa, e ele escapou. Chegou o tempo certo, ele se batizou, foi para o deserto ser tentado. E ali o diabo, tentando seduzi-lo, apresentou todos os reinos da terra. Tudo isso aqui eu vou lhe dar se você me adorar.
Jesus disse no capítulo 8, versículo 44, que quando o diabo fala a mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso desde o princípio. Como é que ele poderia dar a Jesus o que já era dele? Dele é os céus e a terra, a minha e a tua vida. Tudo pertence ao Rei dos reis e Senhor dos senhores. E Jesus disse: sai-te, Satanás, só o Senhor teu Deus adorarás e a Ele prestarás culto. Tentando frustrar o caminho de Jesus, Jesus começou o seu ministério e ele chegou, Evangelho de João capítulo 6, estava pregando para a multidão quando de repente ele opera milagre. E um milagre extraordinário ali é que ele multiplicou pães e peixes, saciou a fome, atendeu às necessidades físicas. Foi algo maravilhoso, todo mundo comeu, sobejou pães e peixes, a multidão ficou admirada. E diz o texto sagrado no capítulo 15, versículos 14, capítulo 6, quero dizer, versículos 14 e 15. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só para o monte. A multidão, quando viu o milagre, multiplicação de pães e peixes, saciando o seu corpo, Jesus vai dizer: vocês estão me procurando pelo pão que perece? Me procurem pelo pão que permanece, pois eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vocês estão me trocando pelo milagre. Naquele momento ele se retirou, porque ele não veio para ser proclamado rei, coroado, de acordo com o sistema ou interesses mundanos, seculares. Não, o reinado dele está decretado na eternidade. Ele não é rei segundo a vontade dos homens, de ninguém. E ele se retirou. Chegou o momento em que ele chegou em Jerusalém, final do ministério terreno, entrou montado num jumento, mandou buscar o filhote da jumenta, montou nele e disse: mas Senhor, para que isso? Não se preocupe, eu estou precisando. Quando montou, a multidão começou a clamar: Hosana, Hosana, bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Aquele foi um momento histórico. A Bíblia diz que os discípulos não entenderam até que ele tivesse ressuscitado. Aquele evento que estava escrito no livro de Zacarias capítulo 9: vê, ó filha de Sião, que o teu rei vem montado sobre o filhote da jumenta. Este episódio causou impacto dentro de Jerusalém. Os homens chegaram para Jesus e disseram: ó mestre, dize aos discípulos, às crianças, que se calem, que não proclamem que tu és o rei. Se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. A notícia chegou no palácio, chegou até Pilatos. Jesus sofreu ali uma conspiração, foi traído, foi entregue na mão foi preso no Getsêmani, entregue aos soldados do templo e depois aos soldados romanos. E diz o texto sagrado que ele foi levado até a casa de Anás. Ali ele foi espancado, depois para a casa de Caifás, depois foi levado ao Sinédrio. E quando amanheceu o dia, capítulo 18 do Evangelho de João, para chegarmos no texto que lemos, capítulo 18, diz o texto sagrado, depois, versículo 28 em diante: levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo, e não entraram na audiência, para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu e disse-lhes: que acusação trazeis
contra este homem. Estão me trazendo um homem, eu quero saber a acusação que vocês têm contra ele. Os judeus não aceitaram que Jesus fosse o seu rei, não aceitaram que ele entrasse triunfante num jumento em Jerusalém, não aceitaram que ele operasse milagres, não aceitaram a proclamação que ele era a salvação de Israel. E eles levantaram a primeira acusação, versículo 30 do capítulo 18 ainda de João. Responderam e disseram-lhe: se este não fosse malfeitor, não tu entregaríamos. Primeira acusação, malfeitor. Aí a Bíblia diz aqui ainda no capítulo 18, versículo 33. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: tu és o rei dos judeus? Essa é a pergunta de Pilatos. Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram tu outros de mim? Você está falando por conta própria, está reconhecendo ou alguém lhe falou? Essa é a resposta de Jesus. Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim, que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Se ele é o teu rei, e se você faz parte desse reino, então você também não é daqui. O nosso reino não é daqui nem aqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Para isso ele nasceu, para isso veio ao mundo, para ser rei. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? E dizendo isto, voltou até os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum. Mas vós tende por costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Pilatos não tem dúvida, ele é o rei. Ele é o rei. Diga comigo: ele é o rei. De novo: ele é o rei. Jesus é o nosso rei. A pergunta de Pilatos para o povo é: quereis que eu vos solte o rei dos judeus? De imediato ele será rejeitado pelos judeus. Então todos voltaram a gritar dizendo: este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Rejeitaram Jesus por um criminoso. Rejeitaram Jesus por um salteador. Rejeitaram Jesus por um assassino. Rejeitaram o rei. Fizeram a sua escolha. Pilatos, pois, capítulo 19, tomou então Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinho, lhe puseram sobre a cabeça e lhe vestiram uma veste de púrpura. Se vestiam os reis de púrpura, era vestimenta mais cara, e colocava-se uma coroa na sua cabeça. E agora os soldados, por ironia, para mostrar que quem governava era Roma, pensando eles,
que o domínio, o poder político centralizado naquele momento, a ação hegemônica sobre a Palestina e sobre o mundo, estava com os romanos, e eles pensaram que podia hostilizar Jesus, humilhar, porque o governo pertencia a eles, e começaram a rebaixar Jesus, humilhando com a coroa de espinhos, fazendo-o sofrer. E o versículo 3 do capítulo 19 de si diziam: salve rei dos judeus, e davam-lhes bofetadas. Estão rebaixando, estão humilhando, depreciando, rejeitando Jesus. E aí diz aqui: então Pilatos saiu outra vez e disse: eis aqui vos trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Versículo 6: vendo, pois, os principais dos sacerdotes e os servos gritaram: crucificam-o, crucificam. Disse-lhes Pilatos: tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus: nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. A primeira acusação é que ele era um malfeitor. A segunda é que ele se fez filho de Deus. Ele não se fez, ele é o eternal Filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu essas palavras, mais atemorizado ficou. Versículo 10: disse-lhe, pois, Pilatos, ele falou a Jesus: não me fales mais a mim. Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Pilatos agora fala em nome de Roma. Ele é a extensão do imperador neste momento. Respondeu Jesus, versículo 11: nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosses dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Irmãos, não há poder na terra que se mova aqui, que não esteja debaixo da poderosa mão do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Todo poder está debaixo do poder de Deus, da permissão de Deus. Só age até onde Ele permite. Versículo 12: desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam dizendo: se soltas este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Nós não queremos esse rei. Qualquer que se faz rei é contra César. Naquele momento Pilatos sentou no seu trono, e o verso 14 diz assim: era a preparação da Páscoa e quase a hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. É como se Deus estivesse dizendo: eu vou dar uma oportunidade a esse povo mais uma vez. Vocês vão aceitar o rei ou rejeitar? Eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: tira, tira, crucificam. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: não temos rei senão o César. Rejeitaram. Mas rejeitar a coroação de Cristo, a entronização de Cristo, não é rebaixá-lo da posição de rei. Porque aquilo que ele nasceu, que estava projetado, aquilo que ele é, nada pode tirar dele, porque só pertence a ele. E a Bíblia diz que levando ele, 16, então entregou-lhes para que fosse crucificado, e tomaram Jesus e o levaram.
e levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, e ali ele foi crucificado. Versículo 19, Pilatos não tinha dúvida. Pilatos disse: não acho nele crime algum, e não titubeou mais. Escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Quando os homens chegaram lá, que enxergaram, quem falava hebraico leu em hebraico, porque estava escrito em 3 idiomas. Quem era helenista, que falava o grego, leu em grego. Quem falava somente em latim, só leu em latim. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Correram para Pilatos, dizia o versículo 21, pois os principais dos sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, mas que ele disse: sou Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. É como se Deus dissesse: agora eu vou usar Pilatos para dar o checkmate. Ele é rei e ninguém toma. Ele é rei e ninguém rebaixa. Ele é rei e ninguém tira essa glória. Ele é rei e não será substituído. Ele é rei e tem que ser declarado. Ele é rei e tem que ser confirmado em todas as línguas faladas pelas nações. Todos devem saber que Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Os judeus cometeram um crime terrível, disse o apóstolo Pedro no primeiro sermão: vocês assassinaram o príncipe da vida. E eles pagaram por esse pecado terrível. Rejeitaram o rei, mas não puderam rebaixar da sua posição, porque ele ressuscitou triunfante, e a sua coroa não foi dada aqui na terra pelos homens, não foi dada pelos sacerdotes judeus, não foi dada pelos representantes das religiões, não foi dada pelo imperador romano. A sua coroa foi de glória e majestade na eternidade. A Bíblia diz que os 24 anciãos tiraram as coroas diante dele. Os 4 animais viventes se prostraram. Milhares de milhares, miríades de miríades começaram a proclamar: digno é o Cordeiro que foi morto e com seu sangue comprou para Deus homens de todas as tribos, povos, línguas e nações, e os constituiu reinos e sacerdotes. E ele apareceu para João na ilha de Pátmos, triunfante, ressuscitado, glorioso, e disse: escreve às 7 igrejas da Ásia. E no capítulo 2, versículo 10, aí ele diz assim: ao que vencer, eu darei a coroa da vida. Somente aquele que é rei sobre todas as coisas tem a coroa da vida para nos dar. Na carta aos Hebreus, capítulo 2, diz que ele está coroado de glória e majestade. Esse rei que nós proclamamos, esse rei que nós comunicamos nesta noite, e dizemos para você: não entre no caminho dos judeus, não rejeite o rei, pois esse rei não pode ser rebaixado da posição. Esse não é um rei como os demais, que foram traídos, que foram sepultados, que foram humilhados, que foram envergonhados no seu orgulho, como Nabucodonosor e tantos outros reis que surgiram na história e devem surgir ainda. Esse é um rei que ninguém toma a sua coroa, que ninguém arranca o seu cetro, que ninguém pode destroná-lo, que ninguém pode descoroá-lo, porque ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores, e reina de eternidade a eternidade. Aceite este rei nesta noite e tenham a esperança, porque o apóstolo Pedro, na segunda carta, capítulo 1, versículo 11, diz que aqueles que perseverarem serão amplamente aberta a entrada dos portais eternos no reino de nosso Senhor. Então tem um reino nos aguardando,
A igreja desfruta desta esperança, porque disse sim para este rei, porque reconheceu a sua majestade, a sua glória, a sua infinitude, a sua excelsitude, a sua magnitude, o seu esplendor, a sua magnificência, porque somente Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que Deus nos abençoe.